Vamos lá, voltando à política, o governo federal faz as contas em relação à reforma da Previdência, que depois de ser aprovada em 2 votações na Câmara, chega ao Senado Federal. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Luciana Verdolim. O governo faz as contas e calcula que é possível aprovar a reforma da Previdência até o fim de setembro lá no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesse fim de semana que o objetivo é aprovar o texto que saiu da Câmara para evitar atrasos na tramitação da matéria. Ao ser perguntado se vai participar pessoalmente das articulações, Bolsonaro afirmou que não cabe a ele interferir nas negociações. Quem está com a bola agora chama-se Davi Alcolumbre. Eu converso, me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Eu não vou lá para dentro do Senado. Não tem cabimento, como ele não vem para dentro. Eu converso com todo mundo, cara. Quer dizer, quase todos, né? Tem alguns que não. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o objetivo agora no Senado é evitar que o governo tenha chamado de desidratação da proposta de reforma da Previdência. Nós saímos da Câmara com 930 bilhões de reais, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida antifraude, nós vamos aí a 1 trilhão 130 bilhões, que é muito importante para poder mostrar, tanto para o investidor brasileiro quanto para o investidor internacional. A promessa é de que a proposta de reforma tributária seja apresentada esta semana ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro defende a necessidade de simplificar as regras. Defende o que ele chama de tirar o Estado do cangote daqueles que produzem no país. O presidente tem afirmado que é muito difícil empreender e que é preciso mudar essa realidade. E Rodrigo Maia quer aprovar a reforma tributária, não é aprovar, quer fazer uma reforma, Estados e União. Então vamos focar a União. Agora, alguns governadores não quiseram fazer a reforma da Previdência, especial do Nordeste. Estão agora nos procurando para ver o que pode fazer no Senado. No que depender de mim, né, eu não mando no Senado. Lá o general no Senado chama-se Davi Alcolumbre. Mas do que depender de mim, eu não emendaria essa proposta que chegou agora no Senado. O presidente afirmou também que já conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e a expectativa é de que a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores, seja votada em plenário essa semana. A medida provisória precisa ser aprovada até o fim de agosto, para não perder a validade. De Brasília, Luciana Verdolim. Tá aí, em função dessa reportagem da Luciana Verdolim, eu trago aqui e lembro ao ouvinte uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje. O relator da reforma no Senado, o tucano Tasso Gereissati, diz que quanto mais quieto o Bolsonaro ficar, mais facilmente se aprova a proposta. E aí, Caio, para muitos a reforma da Previdência passou na etapa da Câmara dos Deputados, apesar, né, das tripudiadas ali do Bolsonaro. Como é que se avalia, como é que vai ser aí no Senado agora a tramitação da reforma? Seria um milagre, né? Mas eu acho que cumpre aqui só informar o ouvinte, porque a gente não fechou esse tópico de maneira adequada no bloco anterior. É importante falar que sobre a transferência dos presos do PCC, foi a Justiça de São Paulo que determinou as transferências, mas a Polícia Militar, aí então, sob tutela do Executivo, colocou mais de 21 mil homens nas ruas, prendeu mais de 200 pessoas e capturou outros 200 foragidos. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, portanto, no âmbito do governo federal, amparado aí também pela força da Polícia Federal, ele promulgou o quê? A garantia da lei e da ordem, né? Ele que decretou isso. Isso possibilitou a segurança externa dos presídios para os quais esses líderes do PCC foram transferidos. Então, assim, sem uma articulação entre Executivo, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Federal e inclusive as Forças Armadas que cederam os aviões para transportes desse preso, isso não teria acontecido. Então, se de fato essa foi a frase do procurador, ele se equivocou em guardar para si todo o crédito por essa ação. A Polícia Federal, inclusive, ela atua, e agora com mais ênfase ainda, contra o PCC. Há uma semana, na Operação Cravada, a qual a gente se referiu aqui, mais de 34 suspeitos do núcleo financeiro do PCC foram presos, né, e eles movimentavam, esses gerentes aí do tráfico, movimentavam mais de R$1 milhão por mês. E agora, numa nota pessoal, eu acho que assim, ser jornalista não é sinônimo de ser honesto, muito menos de ter compromisso
com a verdade, né? O Raul Seixas já dizia, não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. O compromisso com a verdade é uma coisa que transcende rótulos e vai dialogar com o caráter de cada pessoa. E transcende profissões. Na verdade, eu só falei algo que você fala que normalmente, né, Caio? Você tudo bem, Fefito. Vamos voltar aqui para a pauta. Só antes de você voltar, assim, o que está na matéria acerca desse assunto que você traz de volta aqui... E procurador não, promotor. O promotor, ele diz que é uma ação que tem que partir de um consentimento do Estado, mas o Estado, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, não é o que decide, ele é só provocado a partir de uma decisão judicial e aí sim vai seguir adiante com os trâmites burocráticos para isso. Ele não escolhe o lugar, ele só reage a uma provocação judicial, é o que está na matéria, pelo que eu entendi, a qual o Fefito se referiu aí. Vamos ficar nesse assunto da pauta do sobre Senado? A frase, né, do senador. É o seguinte, vamos lá, quem é Tasso Gereissati, né? O Tasso Gereissati, ele é filho de senador. Ele foi governador do Ceará 3 vezes. Ele foi presidente do PSDB, presidente tucano em mais de uma ocasião. Está no seu 2º mandato, ele próprio, como senador. Ele representa uma das maiores oligarquias políticas e econômicas do Nordeste. A família dele é dona de uma rede de shopping centers, né, com destaque aí para a rede Iguatemi. O Tasso Gereissati é uma das tantas viúvas da velha política, num partido que está aí com a sua reputação tisnada e em plena crise de identidade, que é o PSDB. E ele pertence àquela forma antiga de fazer a política de furna, de gabinete, de bastidores. Só para dar uma ideia aí, um pano de fundo para o ouvinte. O irmão do tucano Tasso se chama Carlos Gereissati, e ele é o maior doador de campanha, adivinhem de quem? Do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que nem tucano ele é do Democratas, mas isso para eles não faz a menor diferença. O Carlos Gereissati doou nada menos do que R$500 mil para a campanha do senhor Rodrigo Maia. Portanto, o Carlos Gereissati é o 2º maior doador de Rodrigo Maia. O maior doador é o povo brasileiro, né? R$700 mil de dinheiro público para garantir os 74 mil votos do Rodrigo Maia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a velha política, ela lembra muito aquela poesia de nome muito sugestivo do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Quadrilha, né, que falava João amava Teresa, que amava Raimundo. Aqui é a mesma coisa. O Tasso é irmão do Carlos, que doou para Maia. É assim que funciona. Então, quando ele sugere que o presidente fique calado, ora, nós todos aqui somos críticos aí ao tom e às falas não presidenciáveis do Jair Bolsonaro. Agora, fica muito difícil explicar a ampla maioria, por exemplo, no primeiro e no 2º turno das votações da Câmara. Ora, se fosse um desastre absoluto, como que isso foi conquistado? O ponto-chave aqui, quando o Tasso Gereissati vai falar sobre a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, ele diz o seguinte: a relação do governo com o Congresso é horrorosa. Só que ele errou muito no adjetivo. O correto seria falar que é uma relação independente. E talvez isso cause o verdadeiro espanto nele. O fim do presidencialismo de coalizão. Um Congresso hostil e vigilante, ele é, por definição, independente. Certo? E ele é obrigado a votar segundo as suas próprias convicções e interesses, sem o Executivo conseguir influenciar dentro da barganha política. Essa frase do presidente Bolsonaro aqui é emblemática disso. Olha, a bola está com o presidente do Senado, eles que decidam por lá. É isso que se espera numa república, pessoal. Tripartição de poderes de Montesquieu. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são os poderes, eles deveriam ser, né, independentes e harmônicos entre si. Um fiscaliza o outro. É assim que uma república funciona. Agora, ele é da turma, né, da velha guarda tucana, que estava acostumado com o quê? Como que o Fernando Henrique conquistou os votos para a reeleição? Como que o PT conseguia ampla maioria para aprovar suas medidas provisórias? A gente sabe muito bem o que era feito isso. E, de novo, eu volto ao ponto. Em 2017 e 2018 existia Rodrigo Maia, existia Centrão e também existia o senhor Tasso Gereissati. Então, por que eles não lograram êxito aprovando a reforma da Previdência e poupando o Brasil aí de 2 anos de déficit fiscal? Por que eles não conseguiram e o governo Bolsonaro consegue? Porque consegue mobilizar as pessoas, colocar o povo na rua para justamente fiscalizar o poder legislativo. Então, assim, é só a gente olhar as variáveis do processo para ver que as colocações do Tasso são um desatino e soam muito mais como lamento e nostalgia de uma influência que ele não tem mais.